Glória a Deus. Amém. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. A gente vai orar pela vida da Maristela, a prima da nossa irmã Marley, ficou viúva hoje. Vamos orar pedindo que o Senhor conforte, console o coração dela. Feche os teus olhos. Pai, obrigado por estar aqui. A gente está no melhor lugar nessa noite. Esse melhor lugar é a tua casa. E nós temos prazer de vir à tua casa. Nós nos alegramos de estar aqui. Jesus, nós pedimos, fale ao nosso coração. Ensina-nos a tua palavra, Senhor. Ó Deus, a gente está numa jornada, ó Deus, para descobrir o caminho da sabedoria. E nós te pedimos, descortina isso diante dos nossos olhos, Senhor. Ó Deus, que o temor do Senhor não se afaste desse altar. Que o temor do Senhor não se afaste dos jovens dessa igreja. Que o temor do Senhor não se afaste dos homens, das mulheres dessa casa. Ó Deus, e que essa casa, os líderes dessa casa andem, ó Deus, debaixo do temor do Senhor, em retidão ao Senhor, se desviando do mal, olhando, tendo olhos apenas para Jesus, se afastando, ó Deus, de toda mulher lisonjeia, se afastando, ó Deus, de todo engano, ó Deus, que, ó Deus, tão de perto nos rodeia, que a gente corra a carreira que nos está proposta. Que a gente avance olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que os nossos olhos estejam focados, fitos no Senhor. Que a gente não tire os olhos do Senhor. Não deixe a tua igreja tirar os olhos do Senhor. Ó Deus, tirar os olhos do Senhor é a gente assinar a nossa sentença de derrota. Tirar os olhos do Senhor é a gente assinar, ó Deus, a nossa certidão de óbito. E ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que os nossos passos não se apressem para o mal, mas que, ó Deus, a nossa caminhada, ó Deus, nos leve, ó Deus, a ter um coração sábio, ó Deus, um coração que sabe discernir. Que esse tempo, esse mês de abril, seja um mês do Senhor abrir os nossos olhos, ó Deus, nos dando discernimento de espírito, Senhor. Faz a tua igreja aprender a discernir, ó Deus, para que possamos compreender e errar um pouco menos, Senhor. Por favor, nos ajude nessa jornada, Espírito Santo. Tu és o nosso professor, o nosso ensinador. E nessa noite, mais uma vez, nós queremos nos debruçar diante da tua palavra e te pedir, fale conosco através das Escrituras. E ensina-nos. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Eu te agradeço pelos teus filhos e filhas que estão aqui hoje. Alguns vieram direto do seu trabalho, ó Deus, outros de suas atividades. Ó Deus, eu te louvo por cada vida que está aqui. Ó Deus, nós não demos uma viagem perdida, porque ninguém que se aproxima do Senhor, ele vai embora de mãos vazias. Mas eu creio, ó Deus, que o Senhor está para liberar uma bênção sobre a nossa vida nessa noite de hoje. E nós vamos sair daqui debaixo dessa bênção, Senhor. Ó Deus, com essa palavra no nosso coração, com uma certeza, ó Deus, daquilo que o Senhor tem, os planos que o Senhor tem ao nosso respeito. E nós te pedimos, ó Deus, revela um pouco mais, ó Deus, um pouco mais da revelação do plano que tu tem para a nossa vida. Fale conosco hoje, é a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê e concorda com isso, diga amém, querido. Glória a Deus. Tome o seu lugar. Dê um sorriso para quem está pertinho de você. Diga que bom que você veio hoje. Diga, é uma alegria ter você aqui junto. E depois abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5. Eu estou com vontade de pregar, irmão. Você acredita? Caramba, não para, meu irmão. Eu prego domingo, a vontade não vai embora. Prego terça-feira, a vontade não vai embora. Agora a gente está liderando célula. Nossa célula, por sinal, tem sido uma bênção. A gente pôs o nome da célula. Morram de inveja os outros, mas o nome da nossa célula é Os Macários. Pastor, o que é isso? Que negócio é esse de Macários? Macários significa bem-aventurados. E os Macários estão se reunindo toda quarta-feira numa oficina, irmão. E Jesus vai consertando a gente toda quarta-feira, irmão. É uma oficina de lanternagem. E aí Jesus é o rei do martelinho de ouro, irmão. Pá, 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 a lataria toda amassadinha que está chegando lá, e Jesus está botando tudo inteirinho. E a gente vai sair dali bonito na foto, amém?
Vamos lá, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. O tema da mensagem que eu quero dividir com você chama: você está preparado? Pergunta para o seu vizinho: você está preparado, irmão? Pergunte para 3 pessoas aí: você está preparado? Qual é o teu preparo? Qual é o teu preparo hoje? Vamos lá. Pastor, por que isso? Exemplo, um corredor, quando ele vai para uma corrida, uma maratona, seja lá o tipo de corrida que ele for, a prova que ele for fazer, ele precisa de um preparo. Sem preparo a gente não tem resultado. Sem preparo a gente para no meio do caminho. Sem preparo a gente se machuca. Sem preparo eu não consigo obter aquilo que é o meu desejo. E se eu paro no meio do caminho, eu começo a contrair decepções, tristezas. E quanta gente dentro da igreja, sabe, Deus tem planos, Deus tem propósitos, Deus tem sonhos, Deus tem uma porção de coisas para você. Mas escuta, você por não se preparar, você não consegue atingir o objetivo que Deus tem para a sua vida. E eu quero declarar que você vai chegar lá em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Está comigo aí? Então vamos. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou se lança no mar alto, e lance a rede para você pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas segundo a tua palavra eu vou lançar as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram um sinal aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Escuta, eu sei que você já ouviu diversas vezes esse texto. Você já ouviu o pastor pregando diversas vezes mensagens em cima desse texto. Talvez você conheça ele de trás para frente, de frente para trás. Você sabe muito bem, os caras estavam lavando rede. E aí Jesus passa e faz um convite. A mensagem de Jesus, o convite de Jesus é extraordinário, um sermão enorme, com introdução, sabe, pontos, subtítulos e uma conclusão: vem e segue-me. Que mensagem de Jesus! Agora vamos entender um pouquinho. O texto diz que Jesus estava num lugar e uma multidão para ouvir a voz dele. E ele estava junto ao lago de Genezaré. Esse lago, Lucas é o único que vai chamar isso de lago. Os outros 2 evangelistas vão chamar de Mar da Galileia. Genezaré porque está falando a respeito do local que era próximo de Gadara. Lembra do endemoniado de Gadareno? Jesus ele está próximo desse lugar, e o autor do texto, o evangelista Lucas, ele vai escrever dizendo que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E aí ele vê 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores estavam desembarcados e estavam lavando as redes. A primeira coisa que eu quero dizer para você: talvez você esteja aqui hoje pensando: pastor, acabou para mim. Pastor, já não dá mais.
Sabe, eu já vivi dias onde eu pensei, eu acho que agora não dá mais. Eu acho que agora é um ponto final. Eu acho que agora acabou. Eu acho que agora não tem solução. Eu acho que agora eu não consigo. Eu não sei se tem alguém aqui, uma pessoa que já pensou como eu. Sabe, quando você fez todos os teus esforços, você fez todo o teu programa, você acha que você fez tudo, mas você bate diante, sabe, de uma situação chamada impossível. Ou seja, os caras trabalharam a noite inteira, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, sem resultado. Eu estava hoje à tarde lendo esse texto, e eu me lembrei de um tempo assim muito difícil. Aluguel da igreja atrasado, luz atrasado, 3 meses de luz atrasado, a corda no pescoço, um monte de gente embora, sobraram 25 pessoas. E eu sem saber, Deus, como é que eu vou pagar esse aluguel? Como é que eu vou pagar essa luz? Daqui a pouco alguém bate lá na porta da minha casa e diz assim: pastor, eu só vim te avisar que o pessoal da Light acabou de sair de lá da igreja e cortaram a luz da igreja. Era quarta-feira de manhã, quarta-feira de noite tinha culto. Pensa, irmão, a voz do acusador dizendo: seu pastor fracassado, seu pastor de meia tigela, você não é nada, eu vou fechar aquele lugar. Irmão, meu coração apertou. Na época a gente não tinha celular, não tinha linha telefônica, eu tinha nada. O que tinha era um cartão magnético para ir num negócio chamado orelhão. Quem lembra? Você já usou cartão magnético? Eu sei que tem uma galera que é da ficha. Não é nem do cartão magnético, tu é da ficha. O Ângelo é antes da ficha, irmão. O Ângelo é da cordinha, irmão, porque ele já é muito idoso, aleluia. E vamos respeitar os idosos, amém. Olha ele aí, ó. Escuta, eu só tinha um cartão magnético com pouquíssimos créditos. Falei, cara, vou ligar. Vou ligar para alguns amigos para ver se podem me socorrer. Liguei para um, falei: aí, campeão, precisando de X, cara, com urgência, pode me ajudar? Poxa, Júnior, cara, eu te amo, mas não tenho condição de te ajudar. Eu falei, cara, eu vou ligar pro meu pai, porque pai sempre dá um jeito na parada, né? Pai é pai. Liguei pro meu pai e falei: pai, a situação é essa, aconteceu essa situação aqui, o senhor pode me ajudar? Eu vou pagar o senhor. Ele falou: meu filho, papai, hoje não tem nada meu, eu nem consigo tirar dinheiro de lugar nenhum para te ajudar. E começou a chorar. Eu falei: não, pai, não chora não. Eu consolando ele para não chorar e doido para chorar. Pá, desliguei o telefone. Quando eu levanto o olho, eu estava ali estava na paróquia ali, irmão. Conhece a paróquia que tem ali? Que eu não sei o nome dela. Já foi lá tomar hoxa, né, Ângelo? Escuta, lá na antiga igreja do Ângelo, o Ângelo estava lá tomando hoxa e eu estava lá. Estava no pátio, era meio-dia, eu lembro até hoje, meio-dia. Eu levantei o olho, todas as luzes da paróquia estavam acesas, todas. Aí a voz de Satanás falou assim: aqui tem luz e na tua igreja não tem, você é um fracassado, você é um desastre. Eu estou falando para gente aqui que um dia já pensou, ou já pegou a rede para lavar. Escuta, você pensou assim: acabou, não dá mais. Mas o versículo 3 diz assim: entrando em um dos barcos, e que era o de Simão. Agora, por que Jesus foi entrar no barco do Simão? Tinha outro. Escuta, às vezes a gente pensa assim: a bênção de Deus é só para Márcia Ângelo, a bênção de Deus é só para o Bruno, que ele tem uma barba muito melhor do que a minha. A bênção de Deus é só para o João, é o cara que vive sorrindo o tempo todo, fazendo todo mundo sorrir, é um abençoado. Eu não sou. Escuta, esse texto, versículo 3, o início diz assim:
entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Quero falar a segunda coisa para você. Número 1, tua história não acabou. Você pode estar pensando que acabou. Você pode estar pensando, é um ponto final. Você pode estar pensando, não dá mais. Você pode estar pensando e cogitando, eu acho que eu não vou mais abrir empresa, eu acho que eu vou fechar a porta, eu acho que a carreira não vai dar certo, eu acho que eu não vou fazer a faculdade, eu acho que eu não chego no fim dela, eu acho que eu não caso, eu acho que eu não faço isso. Escuta, às vezes a gente fica cheio de achismos, mas eu quero dizer para você, em segundo lugar, fique tranquilo, porque uma hora ele vai entrar no teu barco. A Bíblia diz que ele entra no barco, e o barco era do Simão. O Simão estava lá lavando as redes. Eu quero dizer para você, meu irmão, ele escolheu você. Agora não me pergunte, ele me escolheu porque é o meu perfil, ele me escolheu porque eu tenho qualificações. Não, ele me escolheu só por causa de uma palavra de 5 letras. É a graça de Deus sobre a minha vida, meu irmão. Ele escolheu a minha casa por causa da graça dele. Ele escolheu a minha família por causa da graça dele. Ele me escolheu para estar aqui em cima desse altar, é por causa da graça dele. Não é por causa das minhas atribuições, não é por causa do meu intelecto. Se fosse por isso eu não estaria aqui, mas ele me escolheu porque o nome disso chama graça, favor que eu não mereço. E eu quero declarar, a graça de Deus vai te empoderar, a graça de Deus vai, te levantar, meu irmão. Você pode dizer aleluia por isso, querido. Escuta, a graça de Deus nos dá poder. Que a Bíblia diz assim, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando vem a graça de Deus. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, a graça de Deus vai superabundar. E eu quero dizer que ele escolheu você. Eu não sei isso, como isso soa para você. Eu sei como soa para mim, como soa essa tarde. Quando eu estava deitado na minha cama, estudando, falando com Deus. Escuta, hoje à tarde ele me visitou. Falou assim, eu te escolhi, Júnior. Eu entrei no teu barco. Quando você achou que era o fim, eu entrei no teu barco. Quando você achou que não ia mais dar, eu entrei lá no teu barco. E eu quero dizer que ele vai entrar no teu barco hoje também, em nome de Jesus. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, ele pediu que se afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Os judeus tinham um costume, sempre que eles iam ensinar, ô Alexandre, eles sentavam. Você pode reparar em toda a passagem, cada um dos evangelhos, quando Jesus ia ensinar, ele mandava a multidão sentar, e ele sentava e começava a ensinar. Ele estava lá em cima do monte, chegava lá em cima do monte, ele sentava e as multidões se assentavam para o ouvir. Por quê? Porque na hora do ensino a gente precisa estar sentado. Escuta, não pode ter pressa de sair, meu irmão. Quando Jesus está falando, a gente não pode ter pressa de ir embora. Pastor, só está falando que o culto vai acabar tarde. Não, meu irmão, eu vou te respeitar. Eu sei que amanhã você trabalha, amanhã você tem suas atividades. Eu estou dizendo para você que não é fast food, não é a gente comer uma comidinha rápida e ir embora. Não, é você parar tempo e meditar e falar, Deus, eu estou aqui pronto para te ouvir. Escuta, você veio hoje com o teu coração pronto para ouvir, porque às vezes você está sentado aqui, mas a tua cabeça está lá fora. Às vezes você está sentado aqui, mas o teu pensamento está vagando lá fora. Escuta, esteja aqui, meu irmão, e diga, Jesus, eu parei aqui para te ouvir, eu quero ouvir a tua voz. Pare tudo do seu dia para ouvir Jesus. Eu não sei quem está na jornada com a gente 6 horas da manhã. Para alguns é um desafio muito grande. Escuta, para mim, para minha família é um desafio muito grande. Cristiane está num voto lá, ela estava orando 3 horas da manhã. A gente já estava dormindo 1 da manhã. Quando dava 3, o relógio despertava, ela acordava para orar. Automaticamente ela me acordava, porque ela levantava para orar. E aí começava. Falei, cara, o que essa mulher está acordada de novo? Falei, Cristiane, vem dormir, amor. Vem, me abraça, meu amor. Ela, eu estou orando, amor. Daqui a pouco eu vou. Como é que dorme?
Aí quando ela deitava para dormir, a gente ia dormir daqui a 2 minutos. Plém, 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 plém. Está na hora da oração, está na hora da gente abrir o Zoom lá. Escuta, mas a cada manhã que a gente para ler o texto, para meditar, irmão, tem me renovado tanto. Eu acredito que quem tem estado lá, parando tudo para ouvir, a tua vida também tem sido renovada. Porque eu sei que tem gente que está ouvindo, mas está nem aí, irmão. E aí, o que foi? Sabe que eu nem sei, mano. Mas eu estava lá, pastor, eu estava lá. Glória a Deus. Fica lá até uma hora a palavra cair. Mas eu quero dizer para você o que faz a diferença. É a gente parar para ouvir a voz de Jesus. Escuta, qualquer culto que você vier. Culto da terça. Às vezes a gente valoriza mais o domingo, sabe, ou o culto do congresso. Vem o pastor fulano de tal, vem o pastor Beltrano. Escuta, a gente tem que receber as pessoas aqui com honra, porque a Bíblia diz, quando eu recebo um profeta na qualidade tal, eu recebo galardão de profeta também. Vamos aprender a honrar cada homem de Deus e mulher de Deus subir aqui nesse altar. Mas escuta, independente do nome que subir aqui, se for um irmãozinho que você acha, o irmãozinho mais simples, para ouvir, porque Jesus vai falar com você. Você está entendendo isso hoje, sim ou não, querido? A Bíblia diz que Jesus se assentou no barco e as multidões se assentaram e estavam ouvindo Jesus. Verso 4: quando ele acabou de falar, disse a Simão: se lança no mar alto. Escuta, automaticamente ele entra no barco. Simão estava lavando as redes, desistido, pensando, acabou, não dá mais, é impossível. Trabalhamos a noite toda, não tivemos resultado nenhum, Davi. Jesus passa, entra no barco do Simão, fala assim, chega mais um pouquinho para lá que eu vou começar a ensinar. Senta, começa a ensinar, as multidões maravilhadas ouvindo Jesus. Quando Jesus acaba de falar, ele vira para o Simão e diz, agora vamos lá para o mar alto. Escuta, a tua hora também vai chegar. O teu tempo também vai chegar. A gente espera que seja logo depois do culto. Mas escuta, eu não posso determinar tempos. Eu não posso estabelecer, é hoje. Eu não posso falar para você, é amanhã. Eu não posso dizer para você, é no final do mês. Escuta, Deus é um Deus de coisas de repente. 120 homens e mulheres reunidos. De repente, um som como de um vento forte e veemente enche a casa e todos são cheios do Espírito Santo. Ezequiel começa a profetizar dizendo, ossos tenham vida. De repente, osso começa a se juntar a osso. Pastor, o que é de repente? De repente é um tempo que eu não tenho controle e domínio sobre ele, mas Deus sabe o tempo exato. E eu quero declarar que o tempo exato de Deus vai acontecer na sua vida, meu irmão. Já teve coisas que eu questionei e falei, Deus, quando vai chegar isso? Deus, quando vai chegar isso? E eu aprendi uma coisa: o tempo vai chegar quando eu estiver pronto. O tempo vai chegar quando eu estiver posicionado. Escuta, Simão estava lavando as redes, Jesus entra no barco dele, escolhe ele, fala, olha, chega um pouquinho mais para lá que eu vou ensinar. Quando ele acaba de ensinar, ele vira para o Simão e diz assim, se lança onde o mar é alto, se lança lá no mar fundo. E aí diz o texto, e lança as redes para pescar. Verso 5, qual o relato do Simão? Primeira coisa que ele fala é o quê? Escuta, era o primeiro encontro deles. Era a primeira vez que ele estava ouvindo Jesus. E ele chama Jesus de mestre. Esse termo mestre no original significa aquele que tem direito de mandar. O nosso grande problema é que a gente não consegue reconhecer aquele que tem direito de mandar. A gente diz assim, Jesus, tu é o Senhor da minha vida, mas sou eu ainda que mando. A gente diz assim, Jesus, tu governa a minha vida, mas quando chega o momento X, você vai lá no agiota pegar grana. Como? Se ele governa,
se Ele tem o controle, se Ele é o Senhor, se eu dei para Ele a chave da minha vida aqui, Jesus, eu agora vou descansar no Senhor. Como? Diante da crise, do momento difícil, eu tomo o controle da mão dele e falo assim, não me dá. Quando eu tomo o controle da mão do Senhor e eu começo a fazer na minha força, sem palavras eu estou dizendo, eu faço melhor do que o Senhor. Eu não confio no Senhor. E aí por isso que o texto, tem um texto que para mim assim é muito, eu não queria usar a palavra impactante, mas é um texto assim que me causa um incômodo. Quando em Isaías ele diz assim, eu estou cansado das reuniões solenes de vocês. Eu estou cansado das músicas de vocês. Porque vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Pastor, por que isso te causa incômodo? Porque eu não quero estar inserido nesse versículo. Você canta para mim, Júnior. Você faz cultos para mim. Você me honra com a tua boca, mas o teu coração está longe de mim. Pensa que coisa horrível. Escuta, irmão. Hoje é dia da gente decidir. Jesus, toma o controle. Toma a direção. A coisa mais difícil que existe é a gente dar o controle para Jesus. Pastor, por quê? Porque como homem natural a gente quer resolver. Eu quero dizer para você que tem parada que você não vai resolver. Tem coisa que você não consegue resolver. E eu preciso entender que não é apenas em tudo, quando esgota todas as minhas possibilidades, eu não tenho mais nada que fazer, Deus, agora eu vou te buscar. Não, era para a gente fazer o contrário. Em primeiro lugar, eu vou buscar o reino e a justiça dele, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Mas a gente deixa para a última instância, quando esgotou, já não tem mais possibilidade. Deus, olha, já tentei tudo, agora não dá mais. Aí a gente vai recorrer a Ele. Escuta, recorra ao Senhor em primeiro lugar e diga, Deus, está aqui a causa, está aqui a minha vida, está aqui o meu coração. É tudo teu, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor, minha casa é do Senhor, minha vida é do Senhor, meu coração é do Senhor, o ministério é do Senhor, os meus sonhos são teus, os meus planos eu dei para o Senhor. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque você está ouvindo alguém que tinha muita dificuldade nessa área. Por diversas vezes eu lavei a rede, por diversas vezes eu pensei em parar, por diversas vezes eu pensei em desistir, por diversas vezes eu estava do lado de fora do barco, lavando a rede, ele escolheu entrar no meu barco, irmão. Como assim, pastor? Teve uma vez que a Cristiane, eu deixei ela de cabelo em pé. Escuta, a gente casou, e eu sempre falei aqui que a gente só tinha amor, e graças a Deus continua só tendo amor, irmão. Só tinha amor mesmo, tinha nada. Eu falei, tu quer casar? Ela falou, quero. Eu estou apaixonada por você. Eu falei, aleluia. Eu não tenho grana, eu sou um cara duro, pô. Ela falou, mas é sortudo. É sortudo mesmo. E você é linguarudo. Então vamos lá. Sempre ele, né, irmão? Sempre ele. Eu vou pedir o pessoal da recepção, eu vou trazer um remedinho no próximo culto. Aí já administra o remedinho na hora que ele chegar para ele ficar calmo. E de manhã é pior, né, Cristiano? Ele acorda gritando, bom dia, bom dia. Eu muto ele, ele vai lá e desmuta. Quem que está me mutando? Sou eu que estou te mutando lá. E amanhã eu vou te botar lá na salinha lá da espera lá. Vou botar você para esperar lá. Caramba, cara. Isso tudo é, sabe o quê? É as orações que a gente faz, irmão. Eu fiz uma oração para Deus, eu falei, Deus, traz os loucos. Irmão, já pedi para cancelar essa oração, mas não cancela não, irmão. És um anjo, é um amado do Senhor. Nós chamamos. Vamos lá. Só ele mesmo, irmão. Só ele, né, Cristiano? Vou até beber água aqui para melhorar.
É a coluna. Vamos lá. Escuta. Eu estava num tempo assim bem difícil. E eu virei para Cristiano e eu falei assim: eu sou um pastor falido. Cara, Satanás botava na minha cabeça que eu era um pastor falido. Quando a gente não tem a real identidade de quem nós somos, qualquer coisa que sugestione para a gente abraça. Eu falei assim: Cristiano, eu sou falido. Ela falou: não é não, meu amor, você é um ungido de Deus. Eu falei: não sou não, Cristiano. Eu não tenho dinheiro para você fazer cabelo, para você fazer unha. Ela falou: as irmãs da igreja vêm aqui e faz. Eu falei: mas eu não quero que a irmã da igreja venha aqui e faça, eu quero pagar para você. Ela falou: não, meu amor, não fica assim não. Eu falei: eu sou falido. Aí, olha a nossa casa, a gente não tem nada. Esse sofá aqui, a gente ganhou, não comprei. Aí comecei a botar a minha amargura toda para fora, irmão. E deixa eu te falar, homem amargurado é um bicho ruim demais, querido. Homem, quando trava as placas, é horrível. E eu estava com as placas todas travadas. Eu falei: Cristiane, está chegando o nosso aniversário de casamento, eu não posso te levar para lugar nenhum, não posso fazer posso nem comprar um bombom para você, eu não tenho nada, sou um duro. Aí ela ficou cheia do Espírito Santo. Tocou no casamento, ela ficou cheia do Espírito Santo. Mudou a voz. Meteu o dedão na minha cara. Falou: fala o que tu quer. Falei: eita. Fala o que tu quer. Eu falei: eu só queria fiquei um cordeirinho, irmão. Falei: não é mais ela não, é o Senhor. Ou está endemoniada, mas não era demônio não, irmão. Eu falei: eu só queria R$400, que eu queria te levar na praia, a gente comer um peixe, dar um passeio. Até domingo Deus vai te dar e você vai saber que Ele é Deus na sua vida, que tu não é falido. Eu falei: amém. Na época a gente tinha uma conta que tinha aquele bank phone. Ligava. Quando ela saiu, foi fazer alguma coisa, eu fui ligar. Falei: bank phone. Seu saldo é... Falei: era quinta-feira, o prazo era domingo. Eu falei: não, amanhã cai. Ela falou: Júnior, vai lá comprar um pãozinho. Eu falei: eu não tenho dinheiro para nada. Ela falou: não, tem uma moedinha aqui, vai lá comprar um pãozinho para a gente tomar um café. Irmão, você já fez isso, eu tenho certeza que você foi olhando no meio fio para ver se você ia achar dinheiro. Você está rindo porque você já fez isso também. Eu não sou o único maluco não. Eu fui: Deus, onde é que está? Onde é que está, Jesus? Onde é que está? Aí tinha uns matos, eu chutava para ver se estava no meio dos matos. Eu falei: tu vai me mostrar, Senhor, onde é que está essa grana? E no meio do caminho Deus falou assim: não é assim que eu vou tratar com você. Eu posso fazer cair uma mala de dinheiro aí, mas não é desse jeito que eu quero fazer com você. Passou sexta e eu bank phone direto, sem ela ver, né? Sábado, domingo de manhã a gente tinha um ensino e de noite a gente tinha culto. Ia pregar na igreja um pastor, ele morava em Vila Valqueire. Ele veio pregar na igreja. E o pessoal na igreja, ela falou assim: a gente vai viajar. Deus vai dar R$400, ele vai me levar para a praia para comer peixe. E estava todo mundo: aí, pastor, vai viajar, hein? Vai lá, guerreiro, aleluia, louvado seja Deus. Acabou o culto da noite, o pastor pregou. Eu falei: pastor, vou levar o senhor à sua casa. A gente tinha um carro que as prestações já estavam para lá, de para lá, de para lá, de para lá. Várias chamadas de busca e apreensão. Eu falei: vou levar. O senhor é um homem de Deus, se tiver alguma blitz levar, o senhor ora e vai dar tudo certo. Levei o homem de Deus em casa. Daqui a pouco o telefone tocou: pastor, o senhor já viajou? Eu falei: ainda não, tinha nem R$1. Pastor, vem aqui nessa casa que eu estou, nesse endereço aqui. Eu falei: beleza. Cheguei lá no endereço. Ele falou: vem nesse quarto aqui. É o seguinte, pastor, 2 anos atrás eu fiz uma ação, entrei na justiça, levei uma empresa até a justiça e eu ganhei a causa. Só que a empresa que eu ganhei, ela demorou a pagar e tinha uma multa. O valor da causa que eu ganhei foi R$2.000. Eu fiz um voto com Deus. Quando eu dei a entrada na ação, que eu ia dar o meu dízimo, o mesmo valor do dízimo,
a gente ia ofertar para vocês. Então, pastor, eu ia receber 2.000, só que a empresa demorou a pagar e dobrou o valor, foi para 4.000. Eu já entreguei o meu dízimo na igreja, R$400, está aqui no envelope, R$400. Eu não sei se vai dar para o senhor viajar, mas vai dar para ajudar em alguma coisa. Eu falei, cara, R$400. Aí a santa mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, eu não te falei? Sabe quando a pessoa fica metida porque profetizou um negócio? Ficou metida, irmão. Escuta, foi a oportunidade que Deus me deu. Se eu tivesse falado, Deus me dá 1 milhão, eu estava milionário hoje, irmão. Porque ela falou assim, fala quanto tu quer. Falou 3 vezes com o dedo assim na minha cara. Fala quanto tu quer, Deus vai te dar até domingo. Falei, não, Cristiane, fala quanto tu quer. Irmão, se eu tivesse falado 1 milhão, eu tava bem na foto hoje, irmão. Às vezes eu fico catucando ela para ver se... para ver se acontece de novo, que aí eu já sei quanto eu vou pedir, irmão. Mas não está rolando. Eu quero dizer para você, querido, escuta, se lança no mar alto. Aí o Pedro falou assim, o Simão falou assim, mestre, é o Senhor quem tem todo o direito e autoridade de mandar. A gente trabalhou a noite toda e não pegou nada, mas como tu tem autoridade para mandar, segundo a tua palavra eu vou fazer. Escuta, será que você tem sido aquele que segundo a palavra de Deus você tem se manifestado, se movido? Pare de se mover segundo as suas circunstâncias que te cercam. Elas não determinam quem você é, o que você vai ser. O que determina quem você é, o que você vai ser, é a palavra de Deus. Aquilo que sai da boca de Deus é aquilo que determina quem você é, meu irmão. Pare de ser movido por aquilo que as pessoas dizem que você é. Se eu fosse ouvir aquilo que as pessoas dizem que eu era, ou o que elas falavam, eu não estaria aqui. Não estaria. Escuta, eu comecei a tapar os meus ouvidos para essas coisas à minha volta e comecei a ouvir, Deus, o que o Senhor quer a meu respeito? Ele falou, Júnior, se lança onde as águas são mais fundas, vai aonde a água é mais profunda. Sabe o que significa isso? Olhe para o seu vizinho e diz assim, sai do raso, irmão, sai do superficial. Olhe para mim, vá além do óbvio. Saia do óbvio. Saia daquilo que é natural. Isso aqui é óbvio que vai acontecer. Sai do óbvio. Vai onde o sobrenatural vai te tocar, onde o sobrenatural vai acontecer na sua vida. O Deus a quem servimos não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Versículo de número 6. E isto fazendo, ou seja, quando eles obedeceram, apanharam grande quantidade de peixe e rompia-se as redes. Então fizeram um sinal ao companheiro do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Escuta, era tanto peixe, a bênção era tão grande. 2 barcos cheios, Davi, não estavam suportando o tamanho daquilo que Deus estava entregando aquele dia. Eu quero profetizar sobre a sua vida que está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. O que Deus tem para liberar sobre a sua vida é algo tão grande que você vai ter que pedir ajuda. Vem cá, irmão, fica do meu lado aqui, ó. Eu quero repartir, e a bênção de Deus, esse ciclo de multiplicação vai cair sobre você, vai abençoar quem estiver ao seu lado, vai abençoar quem estiver ao seu redor. Eu posso ouvir um amém? Versículo de número 8, e eu encerro aqui, diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, se retira de mim, porque eu sou um pecador. Escuta, não tem nada a ver com a nossa performance, não tem nada a ver com o quanto que você está orando. Pastor, então não é para orar? Também não. Mas não é a quantidade da tua oração, porque senão é mérito seu. Senão
é força do teu braço. Senão você vai bater no peito e vai falar: mas eu orei, eu subi no monte, eu jejuei. E Deus fica só olhando. Quando Ele vai aprender. Escuta, não se trata de nós, se trata de quem governa a nossa vida. Não se trata do que eu faço, se trata do que Ele tem para fazer em mim e através de mim. Não se trata, sabe, de quão bom você é. Não se trata da tua performance. Escuta, a igreja hoje está tão preocupada com performance. E a gente esquece que Deus não está nem aí para performance. Quando Ele vai enviar o Samuel para ungir um novo rei, o Samuel estava olhando para a performance. E o primeiro filho de Jessé, ele diz: achei o rei. O Samuel, você olha o exterior, eu olho dentro do coração. Você olha para a aparência, Samuel. Eu olho o interior do homem. E eu rejeitei esse. Aí quando chega o menino Davi, sabe, de boa aparência, 17 anos, Deus fala: Samuel, levanta e unge, porque eu já provi o novo rei de Israel. Escuta, talvez você não tenha o perfil, talvez você não tenha as habilidades, talvez você não tenha as qualificações que os homens dizem que você deve ter. Você só precisa de uma coisa: você só precisa ter um coração. E que o teu coração seja um coração que se rende e diz: não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com a obra que Ele está fazendo na minha vida. Fique de pé.